Você já assistiu algum filme em que o protagonista ele fica parado, não se mexe, não faz nada? Pensa num filme de 1 hora e 30 minutos e a pessoa fica lá sentada, o protagonista do filme fica lá sentado, parado. Você já pensou em assistir um filme desse jeito? Às vezes, na história do filme da nossa vida, é isso que acontece. A gente, o protagonista do filme, da história da nossa vida, ele fica parado, sentado lá, esperando alguma coisa acontecer ou evitando de fazer alguma coisa porque ele não quer se arriscar, ele não quer se pôr à prova, ele não quer se desafiar, ele não quer errar, ele não quer fazer algo que possa prejudicá-lo no sentido de receber uma crítica ou não dar certo, ou isso eu não consigo, eu não vou fazer, isso não dá e tal, e melhor tocar minha vidinha do jeito que ela tá, e aí eu fico lá sentado e o filme, a gente tem a impressão de que o filme não anda. Você já teve essa impressão assistindo algum filme, alguma série? Você falou, esse filme não anda, essa história não anda. Hoje eu vou te ajudar a fazer a sua história andar, a fazer o seu filme evoluir, andar para frente. Muitas vezes a gente evita de construir alguma história diferente para a gente na história do filme da nossa vida. A gente evita buscar algum desafio, alguma coisa, porque a gente tem vários medos, além das crenças limitantes, que a gente já falou um pouquinho no outro vídeo, mas eu vou fazer depois um vídeo só para falar sobre isso, só para falar sobre crenças limitantes. A gente muitas vezes tem medo de eu vou me arriscar, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, e enfim, vão falar de mim, vão me criticar, vão dizer que eu não podia estar fazendo isso, que eu sou aquilo e tal. E queria te dizer um negócio. Em primeiro lugar, cada um cuida do filme, da história da sua vida, porque cada um é responsável pelo próprio filme, né? Todo mundo tem o direito de criticar o filme dos outros, mas a responsabilidade sobre o filme da história da sua vida, quem vai prestar conta sobre isso no final das contas, é você. Não é quem está falando, não é quem está do lado, não é quem está te criticando, não é quem está falando que você não pode, que você não consegue, não é quem está rindo da sua cara quando você está correndo atrás de batalhar algo melhor para a sua vida. E como é que você faz então o seu filme andar? Em primeiro lugar, você pega esses medos todos e guarda eles num lugarzinho em que eles não te perturbem. Depois eu vou fazer um vídeo também falando só sobre os nossos medos, nossos piores inimigos, os inimigos do herói, do protagonista do filme da sua vida, estão dentro de você, são os seus medos. Eu vou falar sobre eles num outro vídeo. Hoje eu queria fazer assim, hoje eu queria te ajudar a dar um empurrãozinho para você que está afim de começar e falar, Pedro, pô, eu tô afim de começar uma coisa nova. Estou a fim de começar a me exercitar, estou a fim de começar a ler mais, estou a fim de buscar uma ideia, estou a fim de juntar uns amigos, fazer um projeto, estou a fim de fazer alguma coisa, estou a fim de fazer alguma coisa. E como é que eu começo? Né? Vamos começar então do princípio. Todo filme começa exatamente como tudo que foi criado na história da humanidade. Tudo que foi criado pelo homem, pela mulher, na história da humanidade, nasceu aqui, da nossa cabeça, da nossa imaginação. Tudo nasceu daqui. E tudo começou como? Tudo que existe e que hoje é grande, é fortalecido, tem bases concretas, começa pequeno. O que é um filme? Um filme nada mais é do que a junção de vários planos que constroem uma cena, várias cenas que constroem uma sequência, várias sequências que fecham um filme. Mas tudo começa lá na unidade mínima dele, que é o plano. Tudo começa, na verdade, de uma ideia
que alguém teve e fala, eu vou fazer um filme que a história é essa, é essa, é essa, e ele começa a escrever. Então, se você tem uma ideia, se você tem uma vontade, se você tem alguma coisa que você queira fazer, a primeira coisa que você faz é, primeiro entra em contato com você mesmo. Fecha o olhinho, relaxa o corpo, escuta seu coração, escuta seu coração. Seu coraçãozinho vai te dizer, faz isso que é boa ideia. E aí, pum, vai acender uma luzinha que você vai falar, vou fazer isso. E aí você escreve. Escreve como se você estivesse fazendo um filme, escreve. A partir do momento que você escreveu, você tem um roteiro, ou seja, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu tenho uma ideia assim, eu tenho uma ideia assado. E a partir desse momento você pensa naquilo que é mais importante para você poder projetar e realizar o filme da história da sua vida, ou aquilo a que você se propõe realizar, para não cair no erro que muita gente tem, de projetar um negócio e de repente esperar que aquilo aconteça de uma hora para outra, ou que venha grande, ou que não sei o que, e depois se frustrar. Eu quero ser ator, eu quero ser atriz, eu vou ficar famoso no mundo inteiro. Parabéns, esse é o seu desejo, mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Amanhã eu quero perder 10 quilos, amanhã eu quero fazer uma dieta, eu vou fazer um negócio e tal, que eu vi, não sei o que, eu vou amanhã, daqui a 2 dias eu perdi 10 quilos. Não vai rolar. Não vai rolar. Eu quero montar uma empresa, eu tenho uma ideia que eu vou ganhar 100 milhões de reais a partir da semana que vem. Não vai rolar. Essa é a parte boa. Essa é a parte boa. Por que não vai rolar? Porque Papai do Céu gosta mais da gente do que a gente mesmo. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entrar num ciclo de evolução. Tudo nasce pequeno. Tudo nasce pequeno. Se você tem uma ideia, se você tem um projeto de vida, se você tem alguma coisa que você quer construir, lembra disso, parte do princípio. Tudo começa pequenininho. Tudo começa pequenininho. A partir do momento que você tem o início pequeno, você pode chegar até a altura que você quiser chegar. Claro que durante a jornada muita coisa vai acontecer. A jornada vai transformar a sua vida. Vai te deixar preparado para você chegar no tamanho que você quer chegar. A jornada vai te deixar no estado físico, emocional, mental que você quer chegar. Mas isso é uma construção que começa pequeno. Pensa numa semente. De uma semente desse tamanho, nascem árvores, crescem árvores gigantescas. Nenhuma árvore nasceu do tamanho que você hoje enxerga. Se você enxergar uma árvore gigante, lembra disso. Nossa, que árvore gigante. Pedro me falou um dia que tudo nasce de uma sementinha, que ela começou numa semente, e aí ela chegou desse tamanho. Steve Jobs começou numa garagem. Eu já li a história de tanta gente, de tanta empresa, de tanta coisa. Não tem um que não tenha começado pequeno de baixo. A história do Maurício de Souza, que eu estou estou projetando um filme para falar sobre a história da vida dele. Cara, é um negócio incrível, incrível. Enquanto não sai o filme, dá uma lida no livro que inspirou o projeto, que chama-se A História que Não Está no Gibi. Você vai ver como ele começou pequenininho. Você acha que o Maurício de Souza começou falando assim, eu sou o Maurício de Souza, eu sou maravilhoso, eu vou ser um desenhista genial, eu vou fazer aqui a Mônica, o Cebolinha, e plau, ganhei o mundo, parabéns para mim. Tudo começou muito pequenininho. Tudo começou pequenininho. A partir daí, mó batalha para esse homem começar a crescer, mó enfrentamento, uma jornada para ele poder chegar ao tamanho que ele almejava chegar um dia. E claro, depois daquela batalha toda, ele passou, eu imagino, que as expectativas mais otimistas dele. Assim é na nossa vida. Você quer emagrecer? Você quer ser mais saudável? Começa pequeno. Você vai evitar uma coisa
que vai te embarrear o caminho, que chama-se frustração. Começa pequenininho. Muda a sua alimentação aos poucos. Não sai cortando tudo de uma vez. Se você puder fazer isso, tiver essa força de vontade, ótimo, maravilhoso. Mas se você tiver dificuldade, ou seja, você faz um corte radical num dia, dali a 3 dias você está voltando a comer tudo que você queria comer antes, vai construindo essa vitória aos poucos, ponto a ponto. Um livro é escrito palavra por palavra, página por página, até ele chegar a um tamanho de 300, 200, 400, 600 páginas. Um livro não nasce pronto. O seu processo não vai nascer pronto. E é bom que seja assim, porque isso está construindo a sua personalidade. Uma pessoa que vai mudar a alimentação dela aos poucos e começa a fazer pequenos exercícios, poucos, aquilo que você suporta, aquilo que é confortável para você. E aos pouquinhos você vai aumentando, aos pouquinhos você vai aumentando, aos pouquinhos você vai aumentando, até você chegar onde você fala assim, caraca, hoje eu me alimento muito melhor do que eu me alimentava antes, hoje eu faço exercícios de forma muito mais presente, muito maior do que algum tempo atrás, quando eu não fazia absolutamente nada. Eu saí do zero para cá. Como é que eu saí do zero para cá? Eu fui passo a passo, pedaço por pedaço, aos poucos, aos poucos. Tudo tem um processo. E se você souber respeitar esse processo, tudo vai dar certo na tua vida. Tudo vai dar certo. Começa pequeno. Começa aos poucos. Você vai ver que alegria que isso vai te dar. Ver crescer. É como a gente vê crescer os nossos filhos, é como a gente vê crescer os nossos projetos, as nossas ideias, aquilo que a gente gostaria de fazer, a gente vai vendo, primeiro vê nascer, depois vai crescendo aos poucos, vai crescendo aos poucos, você vai construindo, sabe o que você está fazendo? Você está construindo uma coisa com solidez, com firmeza. Você não está construindo um prédio em cima de um pantanal que vai cair a qualquer momento. Você está construindo um negócio sólido, firme, porque você está vindo pequeno e está indo para cima. E está evoluindo. Muita gente olha o cara lá fazendo um negócio pequenininho e fala, ai, olha lá ele fazendo aquilo ali, ele tá maluco e tal. Sei lá, tá vendendo sanduíche na praia, tá querendo fazer alguma coisa na internet, tá fazendo não sei o quê, tá fazendo exercícios. Quanto exercício ele faz? 5 minutos por dia. 5 minutos por dia. Ele faz assim, ó. Ele já evoluiu. Antes ele não fazia nada. Ele já saiu do zero e foi para 5 minutos. Quer começar a fazer exercício? Faz 5 minutos por dia. 5 minutos. Quer começar a ler mais? Lê 1 página por dia. 1 página. Só isso. Todo dia. Lê 1 página. Começa pequeno e aplica consistência. Vai fazendo. Não desiste. Vai fazendo. Pouquinho. Pouquinho. Pequeno. Você vai ter uma ideia genial, um negócio que você vai fazer, que você acha que vai ser sensacional. Um projeto que você teve, uma ideia junto a uns amigos e tal. Eu quero levar comida para as pessoas carentes, eu vou alimentar 30 mil pessoas. Pô, começa alimentando uma. Começa dando comida para uma pessoa. Tem coisa mais bonita do que ver crescer. Quando a gente vê que a gente cresceu junto com as coisas que a gente gostaria de fazer, que a gente foi vendo crescer, não tem coisa mais bonita que isso. Eu vou fazer um vídeo depois para falar só sobre resiliência e garra, força de vontade, que é aquilo que faz a diferença entre muitas pessoas, projetos, ideias que dão certo e que não dão certo. Eu vou te ajudar um pouquinho com isso também depois, mais para frente. Mas agora eu só queria te dizer que não tem coisa mais bonita na vida do que a gente ver uma coisa crescer. Quando eles falam assim, para você ser uma pessoa completa, você, sei lá, tem que ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro.
Tem coisa mais bonita do que você pegar uma semente, plantar e ver crescer? Tem coisa mais bonita do que você ver crescer o seu filho, a sua filha? Tudo começa pequeno. Tudo começa pequeno. Nós começamos pequenininhos. A gente começou, a gente era desse tamanho. Desse tamanho, você sabe disso. E você foi crescendo. E você foi evoluindo. E você foi evoluindo. Você foi evoluindo e tudo que você quiser fazer na sua vida, você pode fazer. Começa pequeno. E vai vendo crescer. E vai vendo crescer. Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Gente, tudo começou assim. O cinema, quando começou, ele era aquelas primeiras imagens, né? Eram fotografias coladas umas nas outras, assim. Passava imagem. De repente começaram a construir as histórias. Era tudo em preto e branco e não tinha som. De repente veio o som, de repente veio a cor, de repente as histórias começaram a evoluir. Assiste os primeiros filmes da história da humanidade e vai olhar o que Hollywood hoje está conseguindo fazer, vai olhar até o que o cinema brasileiro hoje está conseguindo fazer. É uma evolução. Antigamente a gente não conseguia se comunicar um com o outro, não existia telefone. De repente inventaram o código Morse, de repente inventaram rádio, de repente inventaram telefone, de repente inventaram televisão, de repente inventaram internet, de repente inventaram iPhone, de repente inventaram tudo. Mas tudo começa pequeno. Começa pequeno, porque tudo que começa pequeno ganha consistência, ganha força. Você vai entrar no seguinte processo. Você vai começar pequeno e vai errar. E aí você vai acertar, vai aprender e vai crescer. E aí você vai errar de novo. E aí você vai aprender e vai crescer. E aí você vai errando e crescendo e aprendendo. Você não vai errar e vai falar, eu errei, eu sou um, nossa, eu desisto, eu errei. Não. Você vai errar e vai falar, errei. Significa que eu vou crescer. Significa que eu vou aprender. Significa que eu vou melhorar. E se você começa pequeno, você pode errar, que não vai ter muito problema. Você vai poder consertar o seu erro sem muito comprometimento. Você começa pequeno, conserta o teu erro, conserta os teus erros, daqui a pouco você fala, acho que agora eu peguei o caminho. E vai embora. A melhor dica que eu podia dar, se eu puder te ajudar, no sentido de, primeiro, cuidar melhor da sua saúde, começa pequeno para você não desistir, para você não se frustrar, para você não falar, eu vou para academia hoje. Vai para academia, faz 2 horas de academia, se tá no dia seguinte que você não consegue levantar, você fala assim, nunca mais eu volto para aquele lugar, eu tô quebrado, danado, arrebentado. Não faz isso. Faz pequeno. Vai para academia, Pedro falou para fazer pequeno. Eu vou lá, vou fazer 10 minutos, 15 minutos de academia e só. Acabou. Isso aqui é minha conta. Volto para casa feliz da vida. E aí depois eu vou no dia seguinte de novo e faço mais 15 minutos, só isso. E eu vou passar 2 semanas fazendo isso. Na terceira semana eu vou para 25 minutos. Aí eu vou começar a puxar um pouco a corda. Eu vou falar, eita, 25 minutos. 25 minutos. Você vai indo assim mais 2 semanas, 25 minutos. Quando você se sentir bem e falar, esses 25 minutos estão dentro da minha conta, agora eu vou para 35 minutos. Tudo que é feito pensando a longo prazo tem muito mais chance de dar certo do que pensando a curto prazo. Tudo que é pensado no curto prazo é de risco, é de muito risco. Pensa no longo prazo. A gente tem muita dificuldade de pensar no longo prazo, porque a gente fala assim, não sei se nem se eu vou estar vivo amanhã, mas isso eu não sei o quê, mas vai demorar muito. Vai demorar muito. Mas e o resultado?
o resultado que você vai conseguir atingir quando você conseguir conquistar as suas vitórias. Isso não tem preço. E vou te falar, quanto mais demora, mais emocionante é no final. Quanto mais demora, mais emocionante fica. Quando você vai ver que uma coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Passam-se 6 meses, 7 meses, 8 meses. Esse é o filme da história da sua vida. Você vai olhar para trás e vai falar assim: eu comecei pequenininho. Essa ideia, esse projeto, esses novos hábitos que eu adquiri, eu comecei pequenininho. E olha onde é que eu estou agora. Olha o que eu estou conseguindo fazer, que lá atrás eu nem conseguia. Você vai chorar. Você vai olhar aquilo que você conquistou, aquilo que você fez, e você vai chorar. Você vai falar: caramba, esse é o caminho. Começar pequeno. Começa pequeno com consistência e pensa assim: lá na frente eu vou ver o resultado do que eu estou plantando hoje. Lá na frente eu vou conseguir enxergar aquilo que eu estou plantando hoje. Dá até uma emoçãozinha, porque quando eu fiz Os Três Mosqueteiros, a peça, quando eu fiz Dona Flor e Seus Dois Maridos, a peça, quando eu fiz Fala Sério Mãe, o filme, eu me lembro que tudo começou de uma folha de papel em branco. Tudo começou de uma folha de papel em branco. Então teve um dia que a gente começou Os Três Mosqueteiros, por exemplo, a peça ficou em cartaz entre 98 e 99, viajou bastante pelo país. Se você tiver visto, te agradeço por ter nos dado a sua honra da sua presença lá. Começou numa folha de papel em branco e eu escrevi lá o espetáculo, juntei com os amigos que foram juntando força. Marcelo Faria era produtor do espetáculo junto comigo. Depois veio o Santoro, o Rodrigo, depois veio o Thierry, veio a Luana, mais um corpo de 14, 15 atores. Estreamos aqui no Rio de Janeiro, num teatro de 400 lugares. Mas não enchia. Não enchia, daqui a pouco a gente teve umas primeiras semanas legal, de repente caiu. Caiu o público e a gente começou a ter dificuldade, aí começamos a batalhar, daqui a pouco aquilo começou a encher de novo. Final da temporada, o teatro estava lotado. Mas teve um dia que eu fui lá pro Teatro Guairão, em Curitiba. Quem estiver me escutando aí de Curitiba, cidade da minha mãe. E o Teatro Guairão tem 2.000 lugares, 2.200 lugares, se eu não me engano. 2.200 lugares. Daqui a pouco a gente estava se apresentando lá e o teatro estava lotado. 2.200 pessoas. Eu olhei para trás, para o filme da história, daquela história da minha vida, falei: caramba, começou com uma folha de papel em branco. Tem 2.200 pessoas rindo, se emocionando e curtindo essa história aqui que a gente criou e que a gente fortaleceu, muita gente junta, para poder apresentar para eles. Quando acabou o espetáculo, eu fiquei sozinho no teatro, eu chorei muito. E assim foi com tudo que eu consegui fazer na história da minha vida, porque pequenininho, você vai fazendo, daqui a pouco você olha para trás, você fala: eu fiz, eu consegui fazer. Começa pequeno e pensa lá na frente, lá a longo prazo. Tem muita gente que começa pequeno e o que faz? Planta a semente na terra e depois fica lá tirando. Todo dia acorda de manhã, tira a semente para ver se ela cresceu. E não cresceu, bota a semente lá de novo. E não cresceu, bota a semente lá de novo. Ela não vai crescer assim não. Você tem que alimentar, você tem que tratar com carinho, com amor e deixa a bichinha lá. Deixa aquela ideia lá. E vai alimentando ela. Vai aos poucos, passo a passo, como a gente constrói um filme. Um minuto depois do outro.
Um minuto junta com outro minuto, junta com outro minuto, junta com outro minuto, mas faz. Faz. Simplesmente faz. Muita gente que me pede oportunidade, Pedro, me ajuda, me dá uma oportunidade, me dá uma oportunidade. A forma mais inteligente de você conseguir uma oportunidade não é pedindo, é fazendo. Eu queria te retornar o pedido de oportunidade. Oportunidade a gente cria. Oportunidade a gente que faz. É a gente que faz. Se você está esperando alguém te dar uma oportunidade, você está esperando alguém te reconhecer, você está menosprezando a pessoa mais importante da história do filme da sua vida, que é você mesmo. Você pode se dar as oportunidades e você pode se dar valor. Você pode valorizar quem você é e você se valoriza mais à medida que você faz. Então, faça. Mão na massa. Imaginação solta, força de vontade, pensamento no longo prazo. É que nem investimento. Pensa lá na frente, não pensa para hoje, não pensa para amanhã, nem para o mês seguinte. Vai devagar, vai com calma. Você vai errar, você vai aprender, mas você vai sentir um orgulho de você. Você vai dar um valor para você, para sua capacidade, para o entendimento do potencial que você criou, para a oportunidade que você se deu. Você não pediu para ninguém. Você se deu uma oportunidade que gerou valor para você. Isso vai mudar a história do filme da sua vida. Queria botar essa semente na sua mente. Queria que você fizesse um exercício. Fecha o olho, relaxa o corpo e pensa numa semente. Aí você vai pensar nessa semente rompendo a casca. Pensa que você está rompendo, que essa semente está rompendo a casca que envolve ela. Rompeu a casca, é o primeiro movimento. Rompeu a casca, a ideia nasceu. Você saiu de dentro de você e vai começar a ir para fora de você. A sua ideia, a sua proposta, o que você quer fazer. Senta e começa a pensar numa semente. Essa semente rompeu a casca. Ela rompeu a casca, ela vai começar a criar raiz. Ela vai criando raiz. Começa a imaginar essa semente criando raízes. Isso é, a sua ideia saiu e ela começa a se expandir para fora. Aquilo que você quer fazer está começando a entrar em ação. A raiz é o início da ação. Pensa que ela está criando raiz na terra. Daqui a pouco, pensa que essa semente começa a crescer um caule. E daqui a pouco ela rompe a terra. Pensa nessa semente rompendo a terra e crescendo. Primeiro uma plantinha pequena, e ela vai crescendo, vai ganhando corpo, vai se alargando, vai virando um tronco forte, um tronco firme, as raízes ganharam força lá embaixo na terra, ela rompeu a terra, ela cresceu, as folhas nasceram e ela gerou frutos. Fecha o olho e imagina todo esse processo acontecendo. E eu queria que quando você começasse a pensar nos frutos que também nascem pequenos e também crescem, você pensasse num passarinho que vai comer do fruto da árvore que você gerou. Quanto mais detalhado em imagens for a sua imaginação na construção desse processo, quanto mais você detalhar em imagens os detalhes, a casca da semente rompendo, a raiz pequenininha crescendo, a semente rompendo, a terra virando uma planta, de repente essa planta está crescendo, é como se você fizesse um time-lapse de uma semente plantada na terra até que ela vire uma árvore grande, frondosa e cheia de frutos.
Faz esse exercício de imaginação. Quando você fizer esse exercício algumas vezes, tá? Eu te sugiro que você faça no mínimo 3 vezes. Você vai ter criado um sistema de imaginação e de criação para você transplantar para tudo que você quiser fazer na sua vida. Então, se você quiser fazer exercício e você não consegue sair de casa para fazer isso, ou nem em casa você consegue fazer, pensa no processo da semente. Em vez de você ver uma semente rompendo a casca, você vai começar a se enxergar saindo de casa, indo para a academia, fazendo seu exercício, ou indo andar ao ar livre, num parque, onde você achar melhor, ou dentro de casa. Mas bota tudo dentro do processo do nascimento da semente, do crescimento. E vai até a árvore dar fruto. Daqui a pouco você vai conseguir se enxergar na academia, rolando 50 minutos por dia, corpo malhadão, bem de saúde. Completamente diferente de quando você era uma semente. Porque o mundo é assim, tudo é assim, a vida é assim. Quando você tiver um empreendimento que você queira fazer, uma ideia, um grupo de ajuda para outras pessoas, que você quiser alimentar, ajudar, fornecer apoio para várias pessoas, pensa numa semente. Então eu vou começar fazendo isso, eu vou ligar para um amigo, eu vou dividir essa ideia, eu vou escrever essa ideia num papel, é uma semente. E aí você vai juntando, vai crescendo e começa na sua imaginação a ver todo o processo, constrói na sua cabeça todo o processo. Eu juntando com os amigos, eu conversando, eu falando, eu explicando e tal, e a gente começando a fazer o primeiro protótipo da minha ideia, a primeira coisa que eu quero fazer, o primeiro negócio que eu quero construir, e de repente isso vai crescendo, vai virando outra coisa, vai virando outra coisa, vai virando outra coisa. Eu te garanto que isso é o poder. Começa treinando na sua cabeça todo o processo da semente. Começa treinando na sua cabeça todo o processo da evolução da semente até ela virar uma grande árvore. Linda, linda, grande, firme, cheia de frutos. E aí tudo que você quiser fazer na sua vida, tudo que você sonhar em fazer na sua vida, e você tem que realizar os seus sonhos, você tem que realizar os seus sonhos. Sonho não pode ir com a gente para o caixão, não pode. Sonho é pecado. Sonho ir com a gente para o caixão é pecado, é falta grave, é cartão vermelho. A gente tem que realizar. Tudo o que você quiser realizar, você bota dentro desse sistema que você criou já de imaginação da semente. Como ele vai nascer, como ele vai crescer, como ele vai se desenvolver e como ele vai gerar frutos. Você tem toda a capacidade de realizar os seus sonhos, você é obrigado a realizar os seus sonhos. Porque quando você vê o seu sonho realizado, grande, firme e forte, dando frutos, eu só te peço um favor. Quando você estiver chorando, lembra de mim. Fala, aquele desgraçado me ajudou. E isso vai ser... Esse é o fruto da árvore que eu gostaria de construir. É te ajudar a realizar teus sonhos, a dar um ponto de virada na história do filme da sua vida. Esse é o fruto que eu gostaria de gerar. E aí você me ajuda só lembrando, só pensando, não precisa falar comigo nem nada, só mentaliza e fala, peguei a semente, construí o processo e depois eu usei isso para tudo na minha vida, sabendo que a gente começa pequeno e vai evoluindo, evoluindo. Um minuto após o outro, eu construo um filme. Uma cena depois da outra, eu vou construir uma sequência que vai construir a história de um filme. Um passo depois do outro, eu construo uma grande caminhada. Tudo que eu quiser fazer na minha vida, começo com o primeiro passo, começo pequeno, faz o exercício da semente. E se a gente se encontrar por aí, você me conta como é que foi. Queria te agradecer muito. Deixa eu olhar para ver se eu não cresci, se eu não esqueci nada. Recomendação do filme de hoje é
No vídeo passado eu esqueci de fazer a recomendação, mas agora eu não vou esquecer não. Eu queria te recomendar que você assistisse uma novela, ou alguns capítulos, pelo menos os iniciais de uma novela, que a novela Vale Tudo. Tem um exemplo de uma personagem guerreira que começa do nada ali e ela evolui muito e pode ser que seja inspirador para você. Então a recomendação de hoje é essa. E eu queria te recomendar que você leia biografias, que você leia as histórias de tudo que hoje é grande, para você ver como começou pequeno, só para você dimensionar. E não deixa de fazer o exercício da semente, porque ele vai dar um ponto de virada na história do filme da sua vida. E lembra que você tem que dar um ponto de virada na história da sua vida hoje, ontem, amanhã, rápido, porque vai ter uma hora que o destino vai dizer pra gente: corta.